Uma produção. Bruá! Olá a todos e bem-vindos à segunda temporada do Teorias da Conspiração. Primeiro que tudo, gostaria de agradecer todos os comentários, likes e partilhas que este podcast recebeu ao longo dos últimos meses, tanto de teóricos da conspiração que discordam das ideias apresentadas, como de ouvintes que transmitiram elogios e incentivos. É mesmo muito bom saber que nos ouvem. A sério, muito obrigado. Também temos uma novidade: o Teorias da Conspiração já tem uma caixa de e-mail. É o teoriasdaconspiração@bruapodcasts.com, ou seja, teoriasdaconspiracão@bruapodcasts, no plural.com. Nós não vos podemos responder diretamente aos e-mails, mas é uma oportunidade de nos fazerem chegar críticas, comentários, sugestões, correções de pequenos erros que encontrem ao longo dos episódios. Por favor, usem e abusem e contactem-nos quando quiserem. Também gostaria de começar com um pedido de desculpa. Eu quero que saibam que tenho plena consciência do quão frustrante deve ser terem clicado no episódio deste podcast e descoberto que também ele fala do grande tema da atualidade. Neste ano de 2021, a palavra vacina desperta em todos nós um misto de emoções, incluindo talvez ansiedade, esperança, irritação ou simples indiferença. Estamos reféns de uma pandemia que dura há mais de um ano e um único objeto desce das nuvens como um anjo do Senhor visitando a Terra para nos libertar a todos, e esse objeto é uma seringa. Não se fala de outra coisa. Ao encontrar amigos na rua, a conversa de circunstância inclui nomes de farmacêuticas estrangeiras e termos como centro de vacinação, primeira dose ou ensaios clínicos entraram no léxico dos jantares de família. Ora, tudo isto dá-me imenso jeito, não é? Porque também o tema das teorias da conspiração nunca foi tão popular. Mas a atual discussão sobre as vacinas da Covid-19 não é nova, e o combate épico entre as instituições de saúde pública e os movimentos anti-vacinas tem um passado de quase 200 anos. Em 1798, a propósito, um ano depois do Abade Barruel, que conhecemos na primeira temporada ter acusado os maçons, os Illuminati e os jacobinos de provocarem a Revolução Francesa, um médico inglês dava a conhecer uma descoberta que tinha feito e que iria mudar o mundo. Edward Jenner nasceu em Inglaterra, na vila de Berkeley, Gloucestershire, a 6 de maio de 1749. Aos 14 anos, tornou-se aprendiz de um cirurgião local e aos 21 foi estudar para o St. George's Hospital, em Londres. Voltou a Berkeley, deu consultas, transformou-se numa espécie de médico de vila pequena e um dia reparou que as ordenhadoras de vacas, cujas mãos ficavam com feridas e gretas quando em contacto com as tetas das vacas que elas ordenhavam, pareciam estar inoculadas contra a varíola, uma doença infecciosa que matava 1/3 dos seus doentes. Antes de Jenner, já se sabia há séculos de um processo chamado inoculação, em que o paciente era exposto a determinada doença para lhe ganhar imunidade. Tudo indica que na China e na Índia esse processo já era utilizado há mais de 2000 anos, incluindo uma tecnologia bastante nojenta que consistia em esmagar crostas ou pele ferida de um infectado e inseri-las, portanto, snifá-las pela narina adentro. No entanto, havia um perigo um bocadinho óbvio, é que este contacto direto com o vírus ou uma bactéria podia inocular o paciente e levá-lo a desenvolver a doença. Jenner estabeleceu uma hipótese científica. Seria possível criar uma tecnologia na qual o paciente não tinha de ser exposto diretamente à varíola para lhe ganhar imunidade? Ou seja, será que a varíola bovina era suficiente para imunizar os humanos sem, no entanto, colocá-los em contacto com a versão mais mortal da doença?
Em 1796, ele reuniu o pus das mãos de uma ordenhadora em particular, a Sarah Nelms, e inoculou o filho do seu jardineiro com o vírus da varíola bovina. De facto, o miúdo não desenvolveu a varíola. Jenner expandiu as suas experiências para um total de 23 crianças, uma das quais o seu filho de 11 meses, e demonstrou ser possível inocular 20 mil ou 20 milhões de pessoas sem ser preciso colocá-las em contacto direto com a doença mortal. Publicou os resultados desta sua investigação científica num artigo chamado Inquiry into the Variolae Vaccinae known as the Cowpox. E é exatamente de Variolae vaccinae, o termo que Jenner utilizou para descrever a varíola bovina, que vem o termo vacina. O trabalho do Dr. Jenner foi recebido primeiro com alguma reticência, mas depois com um entusiasmo crescente pela comunidade científica inglesa. Em 1802 contava já com traduções em 6 línguas e mais de 100 mil pessoas tinham sido vacinadas desde a Inglaterra até à Índia. Em 1800, Benjamin Waterhouse, um médico americano, começa a vacinar crianças nos Estados Unidos e apresenta a ideia de erradicar completamente a varíola ao, na altura, vice-presidente e futuro presidente dos Estados Unidos, Thomas Jefferson. No dia de Natal desse mesmo ano, o Jefferson escreve uma carta de resposta que diz, entre outras coisas, o seguinte: "Todo o amigo da humanidade deve olhar com prazer para esta descoberta, através da qual um outro mal é retirado à condição humana, e deve contemplar a possibilidade de futuros melhoramentos e descobertas reduzirem ainda mais o catálogo desses mesmos males." Num dado curioso consta que o Dr. Benjamin Waterhouse ofereceu esta carta de Thomas Jefferson ao seu colega e amigo inglês, o Dr. Jenner. Mas a primeira grande campanha de vacinação internacional foi feita pelos espanhóis. O rei Carlos IV de Espanha, cuja filha Infanta Maria Teresa morrera de varíola, autorizou a Real Expedición Filantrópica de la Vacuna, de 1803 a 1806, liderada pelo Dr. Francisco Javier de Balmis e que vacinou milhões de habitantes da América do Sul e da Ásia. Ao longo dos últimos 200 anos, dezenas de vacinas foram desenvolvidas contra doenças como a cólera, a difteria, a hepatite B, a gripe, sarampo, meningite, pneumonia, poliomielite, raiva, tétano, febre tifoide, varicela e febre amarela. À medida que as vacinas se tornavam mainstream, foram sendo incorporadas nos planos de saúde dos países e somaram uma impressionante lista de sucessos. A varíola, a doença estudada pelo Dr. Jenner, foi erradicada oficialmente em 1980. Desde dezembro de 2010, a vacina contra a meningite A praticamente eliminou esta infecção em 26 países africanos. Segundo dados de 2018, a vacina contra o vírus do papiloma humano, que pode provocar diversos tipos de cancro, foi introduzida nos planos nacionais de vacinação de mais de 90 países. 85% das crianças em todo o mundo receberam pelo menos 3 doses da vacina contra o vírus da poliomielite, que se encontra agora limitado a 3 países: o Afeganistão, o Paquistão e a Nigéria. Resumindo, de acordo com a Organização Mundial de Saúde, a imunização previne 4 a 5 milhões de mortes todos os anos, e 1,5 milhão de mortes adicionais podiam ser evitadas com melhoramentos da cobertura vacinal mundial. Todos os dados apontam para um sucesso esmagador, pelo menos do ponto de vista médico e científico. No entanto, a vacinação também tem uma componente política, e é aqui que encontramos o movimento anti-vacinas. Voltemos à Inglaterra. Em 1840, 42 anos depois da publicação do estudo do Dr. Jenner, o Parlamento inglês aprovou o primeiro de 4 Vaccination Acts, que bania a prática da inoculação tradicional contra a varíola e tornava a vacinação gratuita e voluntária.
E em 1853, um novo Vaccination Act expandiu a legislação para incluir a obrigatoriedade da vacinação de crianças nos primeiros 3 meses de vida, bem como multas para os pais que as recusassem. Em 1867, a obrigatoriedade estendeu-se a crianças com menos de 14 anos e são acrescentadas multas cumulativas, ou seja, quanto mais tempo passava sem a criança ser vacinada, maior o valor em multa que os pais tinham que pagar. Tudo isto acontecia numa altura em que o debate científico sobre a origem das doenças, as infecções e as epidemias estava um bocadinho atrasado, digamos. São tempos de espiritismos, de homeopatia, de naturopatia e todo o tipo de teorias mirabolantes sobre o corpo e a saúde. Charles Crichton, um dos principais anti-vaxxers da altura, defendia a teoria do miasma, segundo a qual as epidemias e outras doenças infecciosas propagavam-se graças aos gases e odores provenientes de matéria orgânica em decomposição. Já o Dr. Edgar M. Cruikshank, primeiro professor de bacteriologia do King's College em Londres, defendia afincadamente que a origem de muitas doenças eram micro-organismos, como as bactérias ou os vírus, mas negava a efetividade da vacinação e até teorizou que estas provocavam uma doença chamada vaccínia. Para usar uma terminologia à qual estamos demasiado habituados, nem todos os especialistas chegaram a consenso. Mas o movimento anti-vacinas inglês começa, acima de tudo, como uma resistência à ideia de que o Estado podia impor a vacinação às crianças. Foi uma mistura entre desobediência civil, com muitos administrativos locais e pais preocupados a recusar a vacinação, e de debate ideológico, com intelectuais como o sociólogo Herbert Spencer, o cientista Alfred Russel Wallace e até o escritor George Bernard Shaw, preocupados com a poderosa influência do Estado e aquilo que eles viam como o poder crescente dos médicos e dos cientistas sobre a vida do cidadão comum. F. W. Newman, professor de latim na University College London, resumiu o problema nestes termos. Sobre o corpo de um homem saudável, o Parlamento não tem qualquer direito, nem com a desculpa da saúde pública, muito menos sobre o corpo de uma criança saudável. Nenhum legislador tem esse direito. A lei é uma usurpação intolerável e cria o direito à resistência. Por isso, os legisladores ingleses não tinham descanso. Em resposta a muitas destas críticas, voltaram a fazer um novo Vaccination Act, este em 1898, que retirou as multas cumulativas e introduziu a objeção de consciência, protegendo de represálias os pais que não quisessem vacinar os filhos. Na mesma altura, este debate sobre a liberdade individual decorria também nos Estados Unidos. Em 1905, o famoso caso Jacobson contra Massachusetts opôs perante o Supremo Tribunal o pastor Henning Jacobson, um imigrante sueco, e o estado do Massachusetts, um dos 11 estados americanos nos quais a vacinação era obrigatória. A decisão do tribunal reforçou a obrigatoriedade da vacinação e acrescentou: uma verdadeira liberdade não poderá existir para todos se operarmos segundo o princípio que reconhece o direito de cada indivíduo usar a sua própria liberdade, independentemente do dano que possa causar a terceiros. É o velho princípio de a minha liberdade de te dar um murro termina no teu nariz. Foi também nos Estados Unidos que se deu um dos mais famosos flops da história da vacinação. Em 1955, o Cutter Laboratories, em Berkeley, não é o Berkeley do Dr. Jenner, este é na Califórnia, distribuíram mais de 100 mil vacinas que, devido a um erro técnico na sua produção, continham o vírus da poliomielite vivo e não desativado, como seria obviamente de esperar. Assim que se apercebeu do erro, o laboratório retirou as vacinas de circulação, mas o mal estava feito. Os números variam de fonte em fonte, mas aproximadamente 70 mil crianças desenvolveram poliomielite, 200 ficaram permanentemente paralisadas e 10 morreram logo após tomar a vacina. Menos de 30 anos depois, em 1982,
Um documentário sobre a vacina contra a difteria, o tétano e a tosse convulsa, conhecida como DTP, estreou na televisão americana. O documentário chamava-se DTP: A Roleta das Vacinas e contava as histórias emocionantes de pais cujas crianças tinham sofrido danos cerebrais ou até convulsões após a tomada daquela vacina. Tal como os pais ingleses do século XIX, que queriam proteger as suas crianças dos efeitos nocivos da vacinação, também os pais dos anos 80 ficaram um bocadinho paranoicos. Uma mãe preocupada, Barbara Loe Fisher, fundou a Dissatisfied Parents Together, que mais tarde se transformaria no National Vaccine Information Center, a mais influente associação anti-vacinas dos Estados Unidos. E decorem o nome Barbara Fisher porque voltaremos a encontrá-lo mais tarde. Mas o ceticismo e a resistência em relação às vacinas não é só um fenómeno ocidental. Nos primeiros anos do século XXI, a Global Polio Eradication Initiative reduziu a incidência da poliomielite de 350 mil casos em 88 para menos de 500 casos em 2001. No entanto, em 2003, uma teoria da conspiração com origem em políticos e líderes religiosos islâmicos de países como a Nigéria acusava os americanos de utilizar a vacina para envenenar os muçulmanos, para esterilizar as suas raparigas e para espalhar o HIV e o cancro pela região. Ibrahim Shekarau, governador de Kano, um dos 3 estados nigerianos a proibir por lei a vacinação, disse inclusivamente que era preferível que algumas crianças morressem do que arriscar a infertilidade de milhares de raparigas. Neste caso, resistir à vacinação era, na cabeça do Sr. Ibrahim e dos seus apoiantes, resistir a um inimigo imperialista. No entanto, quando se fala do movimento anti-vacinas, não pensamos em documentários televisivos, em teorias da conspiração nigerianas, nem em acidentes laboratoriais. Se há uma coisa que toda a gente sabe, entre aspas, sobre as teorias da conspiração dos anti-vaxxers, é que as vacinas supostamente causam autismo. E isso deve-se, principalmente, a um colega de profissão do Dr. Edward Jenner. Falamos, claro, de Andrew Wakefield. Em 1998, o The Lancet, uma das mais prestigiadas revistas científicas na área da medicina, publicou um artigo assinado pelo, na altura, médico Andrew Wakefield e alguns dos seus colegas, que sugeria, sem, no entanto, o provar, uma ligação entre o desenvolvimento de autismo, problemas intestinais crónicos e a vacina contra o sarampo, a papeira e a rubéola. Basicamente, o vírus do sarampo, de acordo com Wakefield, ia até ao intestino, alojava-se nos seus tecidos, provocava uma série de inflamações e, através de um processo complicado, que ele nunca explicou muito bem como é que funcionava, isso tinha consequências no desenvolvimento cerebral da criança. A resistência não se fez esperar. Menos de um mês depois, o The Lancet publicou diversos textos de cientistas que alertavam para o facto de o artigo permitir uma determinada inferência errada de que a vacina era sinónimo de autismo. O problema é que o Wakefield e os seus coautores já tinham feito uma conferência de imprensa no dia anterior à publicação do artigo, apresentando os seus alegados resultados aos jornalistas. E esses jornalistas, nas suas reportagens, não contextualizaram a história devidamente. A académica Simona Stano diz o seguinte num ensaio sobre o caso. Enquanto que uma audiência com conhecimentos técnicos e habituada a comunicar a incerteza perceberia a natureza especulativa das afirmações do artigo, bem como a necessidade de mais pesquisa para as substanciar, uma audiência menos familiarizada com as normas do discurso científico poderia interpretar o possível como se de um facto estabelecido se tratasse.
Ou seja, um mau estudo por um mau cientista foi mal publicitado por maus jornalistas, e tudo isto para uma audiência mal preparada, e gerou-se o pânico. Claro que era possível uma verdadeira relação de causa-efeito entre a vacina e o autismo. E era, se calhar, até possível que o Dr. Wakefield estivesse à beira de uma descoberta incrível e que por isso o tentassem silenciar. Até porque, para lhe fazermos justiça, ele não era anti-vacinas no geral. Tinha apenas, nas suas palavras, uma suficiente ansiedade em relação à possibilidade da vacina contra o sarampo, a papeira e a rubéola provocarem autismo. O problema é que o estudo apresentava sérios problemas metodológicos. A amostra era demasiado pequena, os dados foram alterados ou falsificados, muitas das observações baseavam-se nos relatos subjetivos dos pais das crianças 8 anos depois da vacinação, havia resultados laboratoriais que contradiziam a tese apresentada, mas que foram ignorados pelo Wakefield, etc. Além disso, uma série de reportagens a partir de 2004 revelaram não apenas um, mas 2 conflitos de interesse que despiram o Dr. Wakefield de qualquer credibilidade. Segundo o jornalista Brian Deer, que investigou o caso durante anos, na altura em que preparava o estudo, o Dr. Wakefield não só estava a trabalhar numa vacina alternativa contra o sarampo, ou seja, uma concorrente direta das vacinas que já existiam na altura e que ele criticava, como também recebia dinheiro de advogados de um grupo de pais de crianças com autismo que se preparavam para processar os fabricantes da mesma vacina. Nos anos seguintes, o The Lancet retractou o estudo, 10 dos 12 coautores distanciaram-se de Wakefield e, após uma investigação formal, ele foi proibido de exercer medicina no Reino Unido. O Dr. Wakefield passou a ser só o Andrew Wakefield. No entanto, ele ganhou o apoio de teóricos da conspiração, de pais medrosos e paranoicos, do movimento New Age e até de celebridades. Em 2010, a atriz Jenny McCartney e o seu marido Jim Carrey, sim, o Jim Carrey do Grinch e da Máscara, declararam publicamente o seguinte: acreditamos que o Dr. Wakefield e os pais de crianças com autismo em todo o mundo estão a ser sujeitos a uma incrível campanha mediática perpetrada pelos fabricantes de vacinas. O Dr. Wakefield é apresentado como um vilão por uma campanha de difamação muito bem orquestrada. E por mais que o consenso científico aponte para os erros do Dr. Wakefield, os blogs e redes sociais e fóruns do movimento anti-vacinas estão cheios de histórias pessoais e relatos mais ou menos fidedignos de pessoas que tiveram ou conhecem quem teve terríveis efeitos secundários depois de serem vacinadas. Ou seja, é errado, é simplista culpar Andrew Wakefield pelo ressurgimento do movimento anti-vacinas no início do século XXI. Na verdade, foi uma mistura de maus incentivos económicos, falhas no processo de peer review, um enorme sensacionalismo e imediatismo por parte da comunicação social e uma enorme paranoia e falta de cultura científica por parte da maioria da população. O caso Wakefield ensina-nos que nunca há apenas um fator decisivo na propagação das más ideias e que, para lançar dúvidas sobre um sucesso tão extraordinariamente óbvio como o das vacinas, são precisas muitas mãos. Alex Jones e David Icke, já tratados anteriormente neste podcast, são ambos anti-vacinas. Mas podem googlar também Joseph Mercola, Tony Bark, J.B. Handley, Mike Adams, Vani Hari, Sarah Pope, ao invés de uma associação que reúna todas estas pessoas, o movimento anti-vacinas é mais horizontal do que vertical, mais orgânico do que propriamente hierárquico. E por isso, novos elementos da sua rede aparecem e desaparecem sem que seja fácil manter uma lista atualizada. E por isso é difícil esgotar a totalidade dos anti-vaxxers, mas aqui vão 3 exemplos práticos. Comecemos por Sherry Tenpenny.
Tal como o Wakefield, ela é médica, neste caso osteopata, o que lhe atribui uma certa aura de autoridade. E além de dar entrevistas, palestras e escrever livros desde há várias décadas, a Sherry Tenpenny organiza um bootcamp chamado Mastering Vaccine Info Bootcamp, portanto, dominar a informação sobre a vacina Bootcamp. É um curso online de 6 semanas, onde os participantes podem aprender sobre o sistema imunitário, as vacinas e a Covid-19. E o curso custa a módica quantia de $623. Também tem uma componente de comunicação, de conversão de família e amigos, com uma retórica que curiosamente tem um tom um bocadinho de proselitismo religioso. Reparem nesta citação retirada da literatura do curso. Entender a experiência subjetiva e como cada indivíduo cria a sua própria versão da informação é a chave para desbloquear as suas mentes, para construir uma relação de confiança e para conduzi-los à mudança. Por isso, o curso inclui técnicas de persuasão e até ensina a distinguir 4 tipos de céticos diferentes e que estratégias é que são mais úteis em cada caso. Mas a Sherry Tenpenny ficou mais famosa do que nunca em junho de 2021, quando participou numa sessão do House Health Committee do estado do Ohio, nos Estados Unidos, e defendeu que as vacinas magnetizavam aqueles que as tomavam. Diz ela: a proteína tem um metal associado. Com certeza já viram as imagens na internet de pessoas que foram vacinadas e ficaram magnetizadas. Põem uma chave na testa e ela fica colada. Podem cobrir-se de colheres e garfos e eles ficam agarrados. Pouco tempo depois, uma enfermeira também falou ao comitê, uma enfermeira, e confirmou o fenómeno da magnetização. No vídeo podemos vê-la a colocar uma chave no peito que fica momentaneamente agarrada à pele e por isso não cai imediatamente. Expliquem porque é que a chave se agarra a mim, pede a enfermeira. A seguir tira a chave do peito e encosta ao pescoço, mas por algum motivo a força magnética não é tão forte no pescoço como era no peito e portanto assistimos a um momento involuntariamente hilariante, no qual a enfermeira garante que também se agarra ao pescoço e diz: alguém que me explique isto, por favor, e tenta 5 vezes colar a chave ao pescoço, mas a chave está sempre a descolar e a cair, até que ela consegue colá-la a 6ª vez e depois tira a mão, mas a chave aguenta só 1 segundo e volta logo a cair. É uma desgraça absoluta. A seguir temos a Barbara Loe Fisher, lembram-se dela? É cofundadora do National Vaccine Information Center, onde o seu CV está disponível e, claro, eu fui lê-lo. Ela não é médica, estudou inglês na Universidade de Maryland e dedicou-se ao ativismo anti-vacinas nos anos 80. E a Barbara Fisher é um bom exemplo de porque é que existe um incentivo económico e mediático para ser anti-vacinas. Ela tem 3 sites, é autora de 5 livros e 2 blogs, edita 2 publicações, tem um podcast e uma vastíssima experiência a dar palestras, apresentações e cursos de todos os tipos. O seu CV registra 12 participações em processos legislativos sobre as vacinas em vários estados americanos. E em algumas apresentações públicas, Barbara Fisher inclui participações no comício Verdade, Transparência e Liberdade, no comício Revolução para a Verdade, no comício Marcha do Poder e da Verdade e, no meu favorito, a Conferência da Rede de Mães Holísticas. Entre 1993 e 2017, Barbara Fisher apareceu 7 vezes na CBS, 4 vezes na MSNBC, 4 vezes na CNN e 4 vezes na Fox. Mas há outro tipo de anti-vaxxer muito importante que não se apresenta nem como autoridade médica, nem como propriamente um ativista, mas sim como um cidadão comum, preocupado e cético, que questiona, que faz perguntas. Estamos a falar, claro, do fenómeno das mommy bloggers.
Por exemplo, olhamos para o caso de Kate Titsche, T-I-E-T-J-E. No seu site Modern Alternative Mama, ela apresenta-se. Olá, sou a Kate. Adoro a liberdade médica, partilhar remédios naturais, desenvolver receitas com alimentos reais e parentalidade delicada. O meu objetivo é ensinar-te a viver a tua vida livre da Big Pharma, da Big Food e do Big Government, através de plantas medicinais, culinária e práticas sustentáveis. A Kate disponibiliza um panfleto intitulado O que fazer com as vacinas, mas este é disponível apenas a quem se inscrever na sua newsletter e por isso foi exatamente isso que eu fiz. Dei o meu e-mail pessoal e inscrevi-me no Modern Alternative Mama e desde aí tenho recebido e-mails muito interessantes, mas vamos ao panfleto. No próprio panfleto, no próprio texto, reencontramos o nosso amigo Wakefield, que é apresentado como vítima de uma campanha negativa por parte dos mídia e dos seus colegas médicos. Segundo a Modern Alternative Mama, e cito: a posição oficial é que as vacinas não causam autismo. No entanto, os estudos feitos sobre o assunto são muito pobres. Não podemos ter a certeza, mas muitas evidências apontam para uma correlação entre o autismo e as vacinas. E mais à frente acrescenta: isto deixa-nos confusos. Os pais com receio das vacinas tendem a acreditar que elas têm muitos efeitos secundários, e muitos deles mais graves do que imaginamos. Pais que acreditam nas vacinas tendem a acreditar que efeitos secundários severos são extremamente raros. É difícil saber a verdade, porque simplesmente não temos informação suficiente. Ora, é difícil perceber se estamos perante pessoas genuinamente céticas, com dúvidas honestas, ou perante os tais instrumentos de retórica como os que são ensinados pela doutora Tenpenny nos seus cursos online. Mas este é o tom de muitos anti-vacinas, pelo menos os mais discretos. Uma mistura de modéstia e de incerteza. Eles dedicam centenas de horas a propagar, no fundo, a ideia de que não sabemos, não podemos saber, é confuso, é difícil, talvez, tendemos a, se calhar. Nos últimos 30 anos, o movimento anti-vacinas migrou para as redes sociais e para os novos mídia e propagou-se alegremente, só que permaneceu relativamente invisível. Na verdade, a vacinação obrigatória era um aspecto tão consensual da nossa vida em sociedade que era possível chegar ao ano 2020 sem nunca ter ouvido falar de Wakefield, de Tenpenny ou do Modern Alternative Mama. Mas eis não quando, em dezembro de 2019, o mundo descobre a existência de uma cidade chinesa chamada Wuhan. Para a desgraça de todos nós, haverá outro episódio sobre a Covid-19 mais tarde na temporada, tem que ser, é inevitável. Hoje, no entanto, só quero falar da vacinação e de como o movimento anti-vacinas ganhou uma relevância que nunca tivera. Até aqui a experiência de vacinação era bastante simples. Nós íamos a um centro de saúde, levávamos uma pica e vínhamos embora. Com a pandemia, temos várias marcas e laboratórios, temos regras, limitações e certificados que mudam de país para país, temos vacinas russas e vacinas chinesas e, acima de tudo, uma enorme dificuldade em perceber onde ir buscar informação. Por isso não temos só anti-vaxxers clássicos, digamos, pessoas que são contra as vacinas no geral, mas também um fenómeno de hesitação na vacinação. Isto inclui todo o tipo de medos e ansiedades, muitas delas bastante legítimas. No país das conspirações, por excelência, os Estados Unidos, a Kaiser Family Foundation tem seguido a evolução da opinião dos americanos quanto às vacinas da Covid-19 e, segundo dados de junho de 2021, 53% dos inquiridos sentem-se hesitantes porque a vacina é demasiado recente ou sentem preocupação com efeitos secundários. 38% diz não confiar no governo, típico nos americanos, e 26%, portanto um quarto, diz que não confiam nas vacinas no geral.
No entanto, há dados animadores. Entre dezembro de 2020 e junho de 2021, portanto em coisa de 6 meses, a percentagem dos que esperavam para ver, ou seja, que não queriam vacinar-se logo e aguardavam por mais informações, desceu de 39% para apenas 10%. Os inquiridos que dizem só vacinar-se se for obrigatório desceu dos 9% para os 7%, e quem diz que definitivamente, ponto final, acabou-se a conversa, não me vou vacinar, mantém-se nos 14%. Resumindo, se por um lado há uma minoria que recusa a vacinação em qualquer circunstância, o elevado número de pessoas que hesitam, mas acabam por aceitar a vacina, vai crescendo à medida que o tempo passa. É mais ou menos o mesmo que acontece em Portugal. Segundo a Escola Nacional de Saúde Pública da Universidade Nova de Lisboa, num artigo publicado em julho de 2021, 86,7% dos não vacinados queriam tomar a vacina. E apenas 6,5% não tinham a intenção de a tomar e 6,8% não decidira ainda. Mas em 2020, com as vacinas ainda naquele estado de desenvolvimento em que não sabíamos bem como é que iam ser, como é que iam ser distribuídas, quando é que iam sair, 56% dos portugueses preferiam esperar para tomar a vacina e 9% não queriam tomar de todo. Mas em junho de 2021, mais de 6 meses depois, 90% dos inquiridos considerava as vacinas seguras ou muito seguras e eficazes ou muito eficazes. Mas isto não significa que não haja movimento anti-vacinas em Portugal, ou, no mínimo, que o argumentário anti-vacinas não venha a ser apropriado por figuras portuguesas. Por exemplo, o professor, empresário e presidente do Conselho Nacional do Chega, João Tili, tem um vídeo no YouTube chamado A Verdade Acerca das Vacinas, parte de uma série sobre o pensamento único. Os outros 2 temas são o aquecimento global e o álcool na condução. João Tili recorre aos argumentos tradicionais. Não há certezas absolutas, nem testes fidedignos sobre a eficácia das vacinas. A incidência de doenças como o sarampo, a varíola ou a rubéola já estava a decrescer antes das vacinas serem introduzidas. As farmacêuticas ganham milhares de milhões de euros. Milhares de pais disponibilizam na internet vídeos que ainda não foram retirados sobre como as suas crianças ficam com autismo, cegueira, surdez, atraso mental grave e outras complicações após a tomada das vacinas, etc, etc. Basicamente, enquanto os riscos são por demais conhecidos, os benefícios, os tais milhões de vidas salvas pelas vacinas, são números basicamente inventados pela indústria farmacêutica e impossíveis de falsificar pelo leigo ou pelo curioso independente. E, mais uma vez, temos de lhe fazer justiça. Tili não chega a dizer que é anti-vacinas, nem diz que todas elas são perigosas, nem diz que não há benefícios na vacinação. Mas usa uma retórica bastante parecida com a da Modern Alternative Mama. Não podemos saber, é impossível calcular, o que é certo é que, mas não há dados, não há certezas, porque eles não querem que a gente saiba, etc. O vídeo termina com outra afirmação típica do pensamento conspiratório. Por que é que ninguém investiga isto? Isso é que eu gostava de saber. No entanto, João Tili acabou por vacinar-se contra o vírus da Covid-19 e isso gerou uma onda de críticas e de indignação no meio dos seus próprios apoiantes, que o acusaram de ser hipócrita, de ser vendido, de ser incoerente, de ser um agente do sistema. Tili tentou defender-se, dizendo que se adoecesse gravemente sem vacina seria um circo, já que a doença de um negacionista seria um evento mediático, não é? E mais um prego no caixão do movimento. Ou seja, a lógica parece ser algo como isto. João Tili leva tão a sério a sua posição anti-vacinas que foi a correr vacinar-se, só para não dar aos seus inimigos a satisfação de estarem certos. No geral, o movimento anti-vacinas português parece existir na forma de diversos grupos de Facebook ou em plataformas encriptadas como o Telegram, ou movimentos orgânicos e informais, ou manifestações públicas e pequenos atos de resistência e de ativismo.
Entre os vários elementos aqui da equipa da Bruá, já nos confrontamos com pósteres de rua ou flyers nas caixas de correio. Um deles diz: queres que o teu filho fique com doenças graves para o resto da sua vida? Diz não à vacina. Outro, bastante mais extenso, dificulta o trabalho a pessoas como eu que querem tratar os teóricos da conspiração com respeito, com humildade, com seriedade, uma vez que inclui frases como: sabia que estas vacinas apenas foram aprovadas num estado de emergência, aprovada pelo Estado e condicionada a experimentações científicas que vão até dezembro de 2023 a uma escala global, o que significa que todas as pessoas que aceitarem este procedimento estão a aceitar submeter o seu corpo e dos seus demais familiares a experiências como se de ratos de laboratório se tratassem, oferecendo-os assim aos lobbies farmacêuticos e obrigados a se injectar com as seguintes inoculações experimentais até que estes mesmos estudos acabem? Isto é tudo só uma frase. Sabia que até que estes mesmos estudos acabem. Há também manifestações. A mais recente foi em agosto de 2021, à porta do multiusos de Odivelas, onde um grupo de manifestantes anti-vacinas chamou de assassino ao vice-almirante Gouveia Melo, coordenador nacional da Task Force para o plano de vacinação. O jornal Diário de Notícias relatou assim a reação do vice-almirante. Conversei com jovens que disseram: aqueles senhores andaram a encher-me a cabeça e eu passei pela fila e vim vacinar-me. Enche-me o peito de esperança, porque o nosso povo, afinal de contas, tem muito mais sabedoria do que a gente possa pensar, enfatizou o vice-almirante, enquanto passava Simply the Best, de Tina Turner, uma escolha do DJ Jigar Govind. O Diário de Notícias entrevistou também uma das organizadoras do protesto, Ana Desirá, bancária de profissão e politóloga de formação, que disse o seguinte: a vacina da Covid é uma injeção carregada de grafeno que é utilizado só em doenças muito graves e terminais. Hoje de manhã fizemos uma ação na cidade universitária em que, por acaso, conseguimos que pelo menos 6 jovens tenham arrepiado caminho. Ora, é fácil gozar com uma mulher como Ana Desirá. Talvez tão fácil como fazer pouco de um vice-almirante recebido ao som de Tina Turner e da presença de um DJ para atrair os jovens. Mas imaginem que, tal como Ana Desirá, tal como Barbara Lowe Fisher e tal como Kate Teacher, vocês acreditam genuinamente que as vacinas são perigosas, que vacinar os jovens é um risco demasiado alto, que o mainstream está a tentar manipular-nos. Não iriam a esta manifestação? Não fariam tudo o que estivesse ao vosso alcance para salvar nem que fosse 6 jovens de levar a vacina? Não fariam flyers em casa e espalhariam pelo vosso bairro? E que dizer sobre a palavra assassino? Não é isso que direta ou indiretamente chamamos a todos os que não se querem vacinar? E este é o problema. O tema da vacinação ganhou uma carga emocional fortíssima. Os antivacinas ingleses do século XIX seriam, hoje em dia, não apenas objetores de consciência, mas assassinos em massa, responsáveis pela propagação de uma pandemia que mata velhinhos, destrói a economia e arrasta o planeta para uma crise inimaginável. Toda e qualquer hesitação é sinónimo de insuficiência moral. E assim as vacinas deixaram de ser um debate científico e transformaram-se num teste do algodão do civismo. Um indivíduo que considera, por exemplo, que as vacinas são tão recentes que desconfia, por qualquer razão, que se possa dizer que são 100% totalmente, absolutamente, extraordinariamente seguras, não está só a levantar uma questão científica ou uma dúvida genuína que pode ser fácil de corrigir. Não, ele está a propagar o pânico. O obscurantismo, é um negacionista, o anti-vaxxer, o mercador do medo. E é natural que se forme uma resistência, um rancor, um ressentimento, porque se me dizes que estou contigo ou estou contra ti, então, ok, se calhar estou contra ti. Para alguns intelectuais ingleses do século XIX, as vacinas eram atentados à liberdade individual. Para os nigerianos do início do século, eram uma conspiração imperialista. Para alguns paranoicos, são estratégias de controlo populacional.
E para mães preocupadas, são um perigo verdadeiramente assustador, incompreensível, bigger than life, que ultrapassa a sua esfera de ação e as faz sentir incapazes de proteger as suas crianças. O movimento anti-vacinas é, por isso, na verdade, vários movimentos distintos, uma mistura complexa de diferentes incentivos, motivações, crenças e convicções, e no final do dia, os anti-vaxxers estão, na prática, a fazer uma aposta. Eles apostam que algo vai correr mal. Se perderem e as vacinas contra a Covid forem seguras, terão sempre um caso ou outro a que se agarrar. Mas cada imperfeição num plano de vacinação a nível mundial será, na sua perspectiva, uma vitória. E a cada contradição governamental, a cada tropeço, a cada insuficiência técnica, a cada correção de critérios a meio de determinado processo, os anti-vacinas sentem-se vindicados. No fundo, a única maneira de não ganharem, ou de não poderem dizer que ganharam, é se a vacinação de milhares de milhões de pessoas correr na perfeição. Tudo indica que o tiro lhes saiu pela culatra e que as vacinas são seguras, pelo menos para já. Para o bem de todos, esperemos que continuem errados. Até à próxima.